Olha só, atenção a esses flagrantes de roubos de carga. Eles acontecem em todo o país. Basta um acidente ou um problema mecânico e, em poucos minutos, dezenas de pessoas que vivem em comunidades próximas surgem e levam simplesmente tudo. A carga vai embora. São os piratas do asfalto. A reportagem completa sobre esse assunto, com os locais mais visados, você acompanha daqui a pouquinho no Fala Brasil. Muito interessante essa reportagem. O Fala Brasil começa às 8h40 com a Mariana Godoy e o Edu Ribeiro e é coladinho aqui no DF no Ar. Acabou o DF no Ar, a gente entra com o Fala Brasil também com notícias do DF em torno, então você fica ligado com a gente, tá? Olha, o IBGE prevê para Brasília queda da inflação em junho, o que se chama de deflação. Transportes e combustíveis encabeçam essa baixa. Eu vou falar com a Cristina Otaviano, a nossa professora de economia, para saber como é que isso afeta a população, como é que isso chega na gente, hein, Cris? Bom dia para você. Oi, Neila. Professora, nem tanto. Economia é um assunto complicado, mas eu gosto de contribuir aqui com os meus pitacos, viu? Bom dia para você, para quem está com a gente aqui no DF no Ar. E é isso mesmo, a gente está tendo esse fenômeno que se chama de deflação. A inflação, a gente fala a respeito dos preços que estão aumentando consecutivamente. Significa que a cada vez que eu meço, aquele preço está maior do que da última vez em que eu fiz essa medida. E agora o que o IBGE está calculando é a média da prévia da inflação que está deflacionária, ou seja, os preços estão caminhando para baixo. O que a gente conta que é prévia? Porque a cada quinzena o IBGE faz essa prévia em relação aos 15 últimos dias do mês anterior e os 15 dias do mês próximo. Significa que desde a metade do mês de maio até a metade do mês de junho a gente tem esse cálculo aí que aponta que os preços estão indo para baixo. E a gente tem aqui no Distrito Federal uma deflação maior do que a que foi calculada para o resto do país. Aqui dentro do Distrito Federal, essa queda dos preços generalizada ficou em torno de menos 0,28, enquanto no país inteiro a média foi de menos 0,04. Significa que os preços estão caindo mais aqui no Distrito Federal do que no resto do país. E o que marcou em substancial para a queda dos preços generalizados nessa cesta de produtos que é calculada aí pelo IBGE? O que pesou bastante foi a questão do item transporte. E aí entra dois itens. Entra o combustível, e a gente bem sabe que houve uma alteração lá no mês de maio em relação à maneira como a Petrobras calcula o preço do combustível. A gente teve duas quedas do preço dos combustíveis, não entra só a gasolina, entra diesel também, e a gente teve também uma alteração e um programa aí em relação ao valor dos carros novos, que entra parcialmente nessa conta, já que começou no início do mês de junho. A gente está falando de um cálculo que vem desde a segunda quinzena do mês de maio, mas já dá para a gente colocar aí na conta esse preço também, já que o item importante aí em relação à queda de preços foi o item de transporte. Agora a gente tem também um ponto interessante a ser notado, que é uma queda no item alimentos. Significa dizer que está se produzindo mais do que as pessoas estão comprando. Talvez não por aumento da produtividade, e a gente teria que olhar outros índices para saber disso, mas porque as pessoas estão comprando menos. E esse é exatamente o interesse do governo quando ele aumenta a taxa de juros, e isso tudo está relacionado à taxa de juros, porque as pessoas ficam com menos crédito na mão, elas seguram mais o consumo, e é isso mesmo que se espera. Agora, a inflação, apesar de ter baixado, ela ainda não está dentro da prévia do que todo esse pessoal que faz essa política monetária estava na expectativa. Mas o caminho é exatamente que a gente tenha essa deflação, essa queda generalizada de preços, para que a gente possa começar a falar numa queda de juros da economia, para que as empresas, por exemplo, possam voltar a pegar dinheiro emprestado para poder investir em aumento de produtividade, porque aí a gente vai estar falando em colocar a economia em um lugar saudável, quando a gente aumenta a produtividade. E um dos fatores que a gente olha nessa caminhada aí é exatamente o comportamento dos preços, e é isso que a gente está fazendo aqui agora. Posso dizer, viu, Neila, que o que a gente espera é que nos próximos dias a compra de supermercado esteja menos salgada, e que à medida que o tempo passe, que a economia volte a esse caminho de produtividade, a gente tenha uma moeda mais forte e a gente comece a falar em uma vida financeira mais saudável para o país como um todo.